a gente aborda a teoria porque é necessário, né? Só que o mais importante é uma frase que eu ouvi o Itiberê falando e que é a maior verdade do mundo. A teoria ela é importante, mas a gente precisa aprender a colocar a teoria no lugar dela, que é servir a prática, né? Na verdade, a teoria vem a reboque da prática. Ela veio depois da prática, né? E o mais importante também é você entender o seguinte: quando você pegar um assunto específico de música, por exemplo, sei lá, polirritmia, uma escala nova, uma sequência, uma música nova, acordes novos, voicings novos, no início, o que vai acontecer? Sempre que você pegar uma coisa nova para você estudar, as primeiras vezes que você tentar, não vai dar certo, não vai dar bom. Por que não vai dar certo? Porque está ainda na sua mente consciente, é a porta de entrada, tá? É a porta de entrada do conhecimento. Só que a mente consciente não dá conta de processar as informações na velocidade que você precisa para improvisar. Mas não se apavore. Aqui é que é o segredo. O que é importante você entender? Quando você vai, por exemplo, sei lá, você vai treinar uma. Vou dar um exemplo aqui, tá? Aleatório. Você vai treinar uma polirritmia 2/3, sei lá. Você nunca fez isso. O que vai acontecer nas primeiras vezes? Vai ser difícil, vai dar errado, não vai dar certo, tá? Mas você não pode se apavorar e não pode desistir. Você precisa entender que com a repetição tudo fica mais fácil. Por quê? Porque o crescimento, ele não é linear, tipo, você vai crescendo só um pouquinho, um pouquinho. Quando você foca com profundidade em um assunto, o crescimento se torna exponencial. Por quê? Quando você está trabalhando intensamente naquele assunto, isso o Bill Evans fala, depois eu vou até recortar esse trecho, vou publicar aqui para vocês verem, com legenda direitinho e tal. Ele falando, quando você foca num assunto e tem um momento de extrema concentração e foco naquele assunto, você está extremamente consciente, né, naquele assunto, mas à medida em que você fica ali e repete, aquilo vai se tornando subconsciente. E como a mente consciente processa informação a 40 bits por segundo e a mente subconsciente a 40 milhões de bits por segundo, uma vez que você internalizou, aquilo vai ficar fácil. Igual dirigir, igual andar de bicicleta, igual nadar, né? Inclusive, eu falo sempre, dou esse exemplo de dirigir, que é uma habilidade, assim como você tocar guitarra, improvisar. Esses dias eu estava testando assim no carro, aí depois faz esse teste, mas não faz no trânsito não, hein? É, faz na hora que estiver sem trânsito. Eu fui pisar o freio, e aí eu pisei com o calcanhar, assim, com a pontinha, com o calcanhar, assim. Cara, você não sente, é muito doido, não está registrado aquele toque. Você não tem a resposta. Muito doido, você não sabe. Aí você fala, ué, não tá freando, aí de repente você aperta demais, aí o carro faz assim. Experimenta fazer esse negócio. É muito doido. E por que disso? Porque aquele movimento especificamente não está internalizado. Eu sou um pesquisador desse negócio, eu gosto muito de ver por que as pessoas não conseguem, né? E esse é um dos fatores que levam as pessoas a não conseguir, que é não tornar subconsciente. Tá? Então, é esse o recado, não se apavore, não desista logo no começo. Repetiu, vai ficar subconsciente, vai ficar fácil, o crescimento vai se tornar exponencial. Tá? E organizar as coisas que você sabe para que você consiga transformar isso em música, tem uma grande vantagem. Por quê? Porque vai te dar liberdade para criar. Vai fazer com que você traga a teoria para a prática, vai te dar essa liberdade. Se você tiver que ficar recorrendo à teoria enquanto você toca, você não tem liberdade para criar. Você está preso a ficar pensando coisas enquanto você toca. Tá? E isso mais te trava do que qualquer outra coisa. Você tem que internalizar para aquilo ficar subconsciente e a sua mente consciente ficar livre de novo para criar, que é o que ela sabe fazer de melhor. Então você se torna mais criativo se você foca em uma coisa e transforma aquilo em música. Em um conhecimento específico que você tem, organiza aquilo e transforma aquilo em música. E eu vou te mostrar isso nessa aula, uma maneira de você fazer isso. Tá? E por que isso é importante? Porque senão você sabe um montão e ao mesmo tempo não sabe nada.
Já passou por isso? Eu estou falando por experiência própria, tenho muita experiência nisso, em saber um montão e praticar nada. Ao mesmo tempo que sabe, não sabe. Por quê? Porque não consegue aplicar, né? Ou seja, se você não organizar o que você sabe para transformar isso em música, o que acontece? Você acumula cada vez mais informações e improvisar mesmo que é bom nada, tá? Então, lembra sempre disso. O jeito errado de você fazer isso é você achar que saber é igual a sentir. E para você improvisar, você precisa sentir. Mas não. Eu sempre, quando eu falo isso, eu tenho que abrir um parênteses aqui para explicar que sentir, não vamos romantizar, não, tá, gente? De sentir, não, eu sinto a música e tal, aí eu não penso nada, eu não sei de nada, eu só deixo fluir. Não, é sentir no sentido de você pensou tanto aquilo que aquilo se tornou subconsciente. E aí agora você só sente. Quando você toca uma nota, ela grita no teu ouvido que ela é a terça de um acorde maior, que ela é a quinta de um acorde menor. Você houve uma levada, o tempo, o pulso grita no teu ouvido onde é que está. Ou seja, você não precisa mais ficar contando. O negócio simplesmente acontece. Isso te dá uma segurança muito grande. Então vamos lá. Qual é o passo a passo que você vai fazer? Eu vou trabalhar aqui hoje uma música chamada So What, que é uma música do Miles, que tem 2 acordes, Ré menor e Mi bemol menor. Só que eu vou trabalhar ela de uma forma diferente. Eu vou propor aqui um exercício com o metrônomo e fazer com que o metrônomo se torne mais musical e como se ele fosse um parceiro musical seu, interagindo musicalmente com você e automaticamente reforçando o seu pulso interno, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver muito, né? Então vamos lá. Profundidade, tá, gente? Então, o primeiro passo, escolha um assunto específico e seja profundo, tá? Hoje aqui eu vou falar de desenvolver um pulso interno, tá? Ó, lembra do tema da aula? Como organizar tudo que você sabe e transformar em música. Como é que eu vou fazer com tudo que eu sei? Fazendo uma coisa de cada vez, porque se eu pegar tudo que eu sei, não vai dar. Então, foque em uma coisa, seja profundo. O que eu escolhi hoje? Foi reforçar o pulso interno. Então, esse é o tema, reforçar o pulso interno. A gente vai ser profundo em reforçar o pulso interno, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa organizar um método e executar esse método. Peraí, como é que eu posso praticar, reforçar o meu pulso interno? Como é que eu posso ficar melhor de pulso interno? Eu preciso criar um métodozinho, um pequeno método específico para o pulso. E como é que eu faço isso? Eu vou te dar esse passo a passo agora. A gente praticando o pulso na música So What, o passo 1, você vai fazer o seguinte, cantando os baixos, pode ser sem cantar também, mas cantando é melhor. Cantando os baixos dos acordes, você vai colocar um metrônomo, mas você vai colocar um metrônomo para tocar somente no 2 e no 4. Ou seja, se o pulso estivesse aqui, ó, tim, 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 vamos procurar aqui, até tem um metrônomo, né? Ó, separei aqui um metrônomo. Será que 200? Vou botar 200. Ela é mais lenta, tá? Mas eu vou tocar hoje ela aqui um pouco mais rápido, de propósito, para exemplificar o que eu vou falar aqui, porque senão o metrônomo fica muito lento na maneira como eu vou organizar aqui. Você vai entender. Ó, beleza. Vamos supor que o So What a gente vai tocar assim. Repara que o metrônomo está tocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Geralmente, quando a gente pensa em metrônomo, a gente pensa em 1, 2, 3, 4, ele marcar o tempo. Só que a gente pode utilizar aqui, para reforçar o pulso interno, o metrônomo de uma outra maneira. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, se está em 200 aqui, eu vou jogar para 100 de cara. Jogar para 100. Ó. Eu vou jogar até para menos, para ficar... Jogar para 90. Só que o que vai rolar aqui agora? Esse metrônomo, ele vai marcar, como eu coloquei metade da velocidade, eu vou pensar que ele é o 2 e o 4. Então, meio que ele está virando um batera aqui, participando disso. É como se fosse um músico tocando comigo.
soa diferente, não soa tão mecânico e você vai espaçando mais os pulsos para que você construa seu pulso interno também. O metrônomo não vai tocar tudo, tá? E a gente ainda vai piorar isso aqui. Então, vamos lá. Pensa que ele é o 2 e o 4. Vou deixar ele tocar um pouquinho e você tenta pensar aí nele como 2 e 4. Consegue pensar nele como 2 e 4? Vamos lá. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebe que ele está no 2 e no 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eu poderia estar pensando assim também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É diferente, percebe? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Só que fica muito quadradão. Para fazer o swing do jazz, é legal o 2 e o 4. Então, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E aí, o que você vai fazer? Você vai treinar, improvisar por cima da música com esse metrônomo aí, marcando só o 2 e o 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tô cantando baixo. Esse aqui é um exercício muito bom que você pode fazer para reforçar o seu pulso. E aqui eu te aconselho fortemente você cantar os baixos. Obviamente, se você não estiver acostumado, no início vai ser difícil, mas é aquela coisa que eu falei no início. Se você treinar, no início vai ser difícil, mas à medida em que você for repetindo, isso vai se tornando subconsciente e eu juro para você que é igual andar de bicicleta, que é igual dirigir um carro. No início é difícil e depois fica fácil. E você está focando com muita profundidade num assunto específico, reforçando o seu pulso. Treine isso aqui durante um tempo na sua vida, que você vai ver como é que as coisas vão mudar. Como é que você vai começar a ouvir diferente. O seu pulso vai ficar melhor, sua percepção rítmica vai ficar melhor. E se você cantar os baixos assim, a sua harmonia interna também vai ficar muito melhor.